Vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa noite, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado, dando sequência aí, escolha das provas. Uma boa noite para todos nós. Vamos estudar esse tema tão importante, porque às vezes é bom que ele fique bem entendido mesmo, porque quando a gente às vezes fala com a pessoa, assim, quando ela vem fazer uma conversa sobre essa questão das injustiças do mundo, né? Das dores, dos sofrimentos, de algo que elas não conseguem explicar, pelos momentos difíceis pelos quais está passando, a gente fala assim, pois é, você fez essa escolha aí. Isso aí. Aí a pessoa, mas não é possível, eu não posso ter sido tão bobinha para escolher uma coisa dessa para mim. Mas escolheu sim, porque as provas e as expiações, elas são a bagagem que a gente traz do plano espiritual ao reencarnarmos, ao mergulharmos na matéria para mais uma experiência de aperfeiçoamento e evolução, porque o objetivo é esse, né? Nós reencarnamos para evoluir, para crescer. É através dessas involuções na matéria, né? Dessas viagens, né? De ida e vinda aí na matéria, que nós nos aperfeiçoamos, que nós evoluímos e temos a oportunidade de fazer aí reajustes emocionais, saldar algumas dívidas do passado aí, né? Mas se é do passado, é do passado, mas se elas não foram pagas, elas estão lá para serem pagas, né? Quando nós compramos, fazemos uma compra com o nosso cartão de crédito, não sei em quantas vezes nós dividimos, aquelas parcelas passam até ficar no passado. Às vezes a gente dividiu em tantas vezes, né? Que o presente é o hoje, o pagamento não foi à vista, né? Mas elas estão lá esperando o nosso pagamento. A cada mês a gente vai pagando aquela parcelinha ali, né? E em cada encarnação é uma parcelinha das dívidas que a gente contraiu em outras experiências na matéria, em outras encarnações. Às vezes a pessoa pensa assim, tomara que eu esteja conseguindo pagar tudo que eu devo. Quem dera que fosse assim, né? Quem dera que na encarnação que nós estamos, nós estivéssemos ali saldando todas as nossas dívidas, mas não é bem assim. Porque exatamente por isso que a gente entende que nós somos capazes de alcançar o sucesso das nossas experiências na matéria. Porque Deus não permite a equipe encarregada desse trabalho aí de nos auxiliar nessa escolha das provas, não permite aí que a gente escolha algo que a gente não seja capaz de vivenciar. A quantidade de experiências também, porque às vezes com umazinha a gente já está em desespero, se achando injustiçado no mundo. Né? Então, o mundo tem muitas injustiças o tempo todo, em todos os cantinhos, em todas as culturas, em todos os lugares, né? Cada pedacinho aí desse planeta a gente vê uma injustiça. Mas a gente não vê nenhum injustiçado, porque aquele que está enfrentando aquilo que aos olhos do mundo é uma injustiça, não é uma injustiça.
Então não vamos nos sentir injustiçados, é uma oportunidade da gente saldar alguma coisa que a gente está devendo, alguma dívidazinha, um reajuste com um, com outro. Então isso não podemos nos sentir injustiçados, porque aquele que pensa que ele está sendo injustiçado, ele está culpando Deus de ser injusto. E ele não é. Né? Deus é soberanamente justo e bom. Ah, mas por que eu sofro aquilo que eu não fiz por merecer? Eu não procurei isso. Amigo, você não procurou isso agora. Mas você procurou essa situação aí em alguma experiência sua na matéria. Quantas vezes nós já fomos e já voltamos, e fomos e voltamos, somos espíritos errantes. Nos dois sentidos, errantes porque a gente ainda erra e errante porque a gente não tem ainda um local definitivo para nos situarmos. Somos como um cometa, que é um astro errante, que fica passeando pelo universo aí, né? E é bem parecido mesmo a nossa situação com a dos cometas. Os cometas, quando eles estão fortes, né, no seu início, aí eles têm uma cauda linda, né, luminosa. Aquilo é gelo. Aquilo é um rastro de gelo, que quando ele vai absorvendo a luz, quando ele vai passando perto, né, de sóis e de estrelas, reflete e ele brilha, né? Nós vemos a lua nossa aqui, linda no céu, maravilhosa, né? Uma bola brilhante ali no céu. Ela não tem luz, é o sol, é a luz do sol que faz ela ficar assim, maravilhosa, como a gente vê. Então, a cada viagem do planeta, do cometa, que ele vai passando perto das estrelas, ele vai deixando um pouco da sua cauda, vai perdendo, porque vai secando aquele gelo, ela vai se dissolvendo, né? Vai ficar, depois no final é um núcleo, só que é uma pedra, que não tem brilho nenhum, não é isso? Então, assim como ele vai passeando aí pelo universo e vai perdendo, né, partes da sua cauda cada vez que ele passa mais perto de estrelas, a gente também vai perdendo as nossas arestas, né? Vai perdendo as nossas falhas, cada encarnação, cada ir e vir da dimensão espiritual para a dimensão material e vice-versa. Nós também vamos perdendo muitas das nossas arestas, das nossas imperfeições, das nossas inferioridades, porque a cada experiência na matéria nós melhoramos um pouco. Ah, mas sempre melhoramos? Na maioria das vezes sempre melhoramos, que seja um pouquinho. Se não melhorarmos, vamos ficar estagnados. Pior não vai ficar nunca, porque o espírito não volta, né? Ele não retrograda. Então, se a gente não evoluiu nada, perdemos essa chance, essa oportunidade nas nossas encarnações, pelo menos piorar a gente não vai, porque o espírito não retrograda. Ele vai ficar do jeito que ele chegou. E essa é uma grande preocupação, porque a oportunidade da encarnação é maravilhosa. Então, o espírito que conseguiu essa chance, a fila é gigantesca na dimensão espiritual para renascer. Ele conseguiu essa bênção, ele vem para cá e não aproveita? É como aquele que recebe uma bolsa de estudos para uma grande universidade, entra nessa universidade e não aprende nada, não estuda, não se dedica, não exercita, não faz nada. Perdeu a chance, né? Perdeu a chance da bolsa que ganhou. Então, na nossa encarnação é assim, se a gente não aproveitar, nós vamos ficar parados e depois sabe quando nós vamos ter uma outra oportunidade para reencarnar? Ninguém sabe. Não depende da gente, né? Principalmente se a gente desperdiçou algum tempo, alguma encarnação. Então, se o objetivo é a evolução, o aperfeiçoamento, nós temos que traçar um plano para essa viagem. O que vou fazer para que eu melhore?
O que vou fazer para que eu resgate algumas coisas, para que eu cresça espiritualmente? Eu preciso trabalhar, eu preciso tomar atitudes nessa minha encarnação que vão me auxiliar nesse aperfeiçoamento. Então, a gente faz uma escolha de provações e expiações. Expiações são aquelas situações que nós vamos vivenciar para resgatar um passado delituoso, erros do passado. E provações são aquelas atividades que nós teremos, aquelas situações pelas quais nós vamos passar, que não é um resgate de dívidas, e sim para provar para nós mesmos que já estamos melhores em determinadas situações, que já podemos evoluir ali. Então, a expiação, ela está ligada ao passado, e a provação, ela está ligada ao futuro. A expiação faz o resgate de dívidas e a provação nos prepara para encarnações melhores, porque nós estamos ali mostrando para nós mesmos que já estamos melhores, porque Deus sabe se a gente está ou não. Ele sabe de todas as coisas. Então, por isso que na hora dessa escolha de provas, se nós estivermos escolhendo algo que estiver acima das nossas condições, Ele não vai permitir. O próprio espírito protetor que vai nos guiar, que muitas vezes já está conosco há várias encarnações, vai nos alertar: não escolha isso, você não tem condições ainda. Por isso é que todas as dores, todos os sofrimentos pelos quais passamos no mundo, a gente pode dar conta. A gente tem como vencê-los. Porque se eles foram permitidos na hora da nossa escolha de provações e expiações, é porque nós podemos vencer. Senão Deus não permitiria, nos impediria de fazer determinadas escolhas, porque senão a gente está vindo para melhorar. Se já é certo que a gente não vai dar conta daquilo ali, para que então que Ele vai permitir uma escolha dessa se a gente não tem mesmo condições? Vai ter nova queda, vai ser uma derrota, isso vai nos impedir de crescer mais. Então, tudo que a gente passa não é injustiça, é o resultado, quer dizer, é o desenvolvimento das escolhas que nós fizemos ao reencarnar. Escolhas essas dentro de um parâmetro, porque o livre-arbítrio não é absoluto. Ele é relativo. Há, inclusive, alguns psiquiatras, psicólogos, que dizem que o livre-arbítrio é uma ilusão, que a escolha é uma ilusão. A gente pensa que a gente escolhe, mas, na verdade, a gente não escolhe. Aqui no mundo é assim mesmo, Porque aqui nós não temos liberdade total para atitudes e atividades. Elas estão atreladas a essa escolha que fizemos. Porque nós trouxemos um roteiro para essa viagem. Agora, tivemos essa chance quando fizemos essa escolha. E mesmo assim, nós não tínhamos a possibilidade de uma escolha absoluta, e sim relativa, porque nós dependemos das outras almas que vão reencarnar conosco de aceitarem os convites que nós estamos fazendo nas escolhas que estamos também realizando para montar esse guia aí de viagem para nós. Então vamos seguindo aqui. No estado errante, na 258, está lá no Livro dos Espíritos, tratando da escolha das provas. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Olha a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Atentem para essa palavra, gênero, tá? Gênero de provas. Então, a gente não escolhe as provas especificamente, sim o gênero de provas.
é uma coisa mais geral. Dentro daquele gênero pode muita coisa acontecer, né? Então, isso prova que nós não temos um destino marcado. Destino não existe. Não tem destino, porque nós temos liberdade de escolha, ainda que relativa, mas temos dentro das nossas necessidades, dentro da nossa necessidade evolutiva. Então nós temos sim liberdade para escolher dentro de um parâmetro aí. Não é aberto e não é o livre-arbítrio, não é absoluto. É sempre relativo. Até porque ele está atrelado ao livre-arbítrio de outras pessoas, de outras almas também. Então, mas nós mesmos que escolhemos esse gênero de provas que a gente vai passar aqui. Aí vem aqui, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A gente adora falar que é Deus que quer assim, né? Adora falar, é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, não. Sinto te dizer, meu amigo, que não foi Deus que escolheu isso para você, não. Foi você mesmo. Foi você mesmo que escolheu em vista dos erros cometidos em outras experiências, e você vendo a felicidade dos justos, você também quer. Então, você faz escolhas que vão te dar chance de resgatar o seu passado de delito, alguns delitos, porque a gente ainda deixa muitos para as próximas encarnações. Então, Deus não impõe. Deus só impõe a nós, né, espíritos que vamos, aos espíritos que vão reencarnar, quando eles não têm a menor condição de escolher nada, são tão inferiores, tão imperfeitos, que eles não sabem escolher para eles nada. Aí sim, mas na nossa situação evolutiva, no nosso momento evolutivo, nós já temos condições de fazer essas escolhas. Então, quando a gente não tem, quando a alma não tem como escolher nada, então aí é imposto a essa alma um quinhão aí de dores e sofrimentos para que ele possa aprender alguma coisa, né? Então, só nessas circunstâncias. Do contrário, tá aqui, ó. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, né? Então, todas as vezes que a gente faz uma escolha, ela traz a consequência junto. Por isso que quando nós estamos escolhendo algo, a gente tem que ver a consequência daquela escolha ali. Se a gente vai ver que aquela consequência no mundo é assim, se a gente está escolhendo falar alguma coisa com alguém, tomar uma atitude, uma decisão, é bom que a gente reflita bastante sobre isso que queremos fazer e que analise bem a consequência desse ato, porque vai vir no pacote, não pode mudar depois, porque nós estamos semeando. E uma vez semente semeada, vai brotar aquilo que você plantou. Por isso que quando fazemos qualquer escolha, a gente tem que pensar muito nas consequências. Não podemos ser inconsequentes com escolha nenhuma, porque vamos ter que resgatar ali tudo que vier nesse pacote, não vai ter jeito, né? Então, dando ao homem essa liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade. Então, quando a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa que não devia, a responsabilidade é total nossa. Então, é por isso que Deus nos dá essa oportunidade de escolher, mas nos ensina que toda escolha traz consequência. E toda escolha tem algo para se perder também, né? Quando você escolhe entre isso e isso, se escolher isso, perde isso. Claro, né? Você está escolhendo. Se você está escolhendo, porque tem alternativas. Porque se não tivesse, não era escolha. Era uma só e ponto final, né? Aquele que só tem uma roupa não vai passar uma hora na frente do guarda-roupa escolhendo uma para vestir. Ele só tem uma, ele vai pegar aquela e pronto. Então, se a gente tem várias, então se é escolha,
São várias opções. Então, quando a gente escolhe uma, deixa a outra, perde a outra, né? A gente escolheu essa, a outra não vai fazer parte mais da nossa existência. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se o perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então, se o Espírito escolhe ter uma encarnação numa cultura muito difícil para ele sobreviver, para ele se adaptar, ele vai ter que renunciar a muitas coisas, vai ter que fazer muitas concessões, ele vai ter que ter vai ser uma situação complicada para ele. Se ele escolheu isso, essa cultura ele não criou. Ele não criou essa cultura, ela está lá. Ele que escolheu se submeter a ela. Então, Deus escolheu a situação que ele vai enfrentar. Agora, como ele vai enfrentar vai depender dele. Então, o que é obra de Deus e o que é obra do homem? Isso aí é bom fazer essa distinção para que a gente não comece a culpar Deus das coisas. Eu sempre falo que o Espiritismo devolveu Deus ao coração dos homens. Porque tirou essa responsabilidade de Deus que nos castiga, que nos pune. Deus é amor, é um pai amoroso. Jesus chamava o pai de Abba. Abba quer dizer paizinho, paizinho. Então ele é puro amor. Então ele não vai punir, não vai castigar. Assim como um pai não pune nem castiga, filho, ele apenas dá chance, ou pelo menos deve ser assim, dá chance ao filho de ver o erro que ele está cometendo. Então ele não pune, ele não castiga, ele ama todas as criaturas, do mais vil ao mais evoluído dos seres, né? Se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. Olha o pronome todas aí. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. A pergunta é importante. Todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Se fosse assim, seria um destino, né? Tanto que eles respondem, todas não é bem o termo. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Não é dessa maneira, senão seria um destino. Escolhestes o gênero de provas. Lá no início nós vimos que é gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, aquele que pede para nascer numa comunidade difícil, né, no meio do vício, no meio do tráfico, no meio do crime, né, digamos assim, ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades muito grandes. Ele escolheu isso porque ele tem dívidas para ele resgatar, talvez ali. Então o Espírito escolheu, e se foi permitido é porque ele tem chance de dar certo. Então os detalhes dessa escolha vai depender da ação dele nessa comunidade. E quem trabalha nessas comunidades nos diz o quanto de virtude tem ali nas pessoas. Que existem pessoas que não se deixam levar, são virtuosas, estão ali para auxiliar os outros que estão precisando, mas vivem lá sob a ameaça de tudo aquilo ali, mas não se envolvem. Então esses são os detalhes. Se ele for fraco, pode ser que ele se envolva, mas não foi para isso que ele foi para lá. Então, se ele tiver força e boa vontade para agir, ele não vai se envolver. Então, né, os detalhes, quer dizer, não é certo que ele vai para uma comunidade assim e que ele vai dar certo. Isso não está escrito.
Não é destino. Ah, não, ele vai dar certo com certeza. Não, vai depender dele, da sua vontade, da sua força de vontade em resistir e não se deixar cair diante das tentações. Então vai depender dele. Por isso que está aqui, ó. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de suas próprias ações. Então aí sim, aí ele vai fazer uso do seu livre-arbítrio. Porque ele escolheu estar ali. Ele não criou o crime, ele não criou nada daquilo ali. Aquilo ali estava lá, mas ele escolheu ir para lá. Aí ele vai ter que fazer as suas escolhas dentro dessa área que ele está atuando para que ele não perca a sua grande oportunidade. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Nessa escolha de provas, tem algumas escolhas que são recomendadas mesmo, fazer a escolha antes, né? Para determinadas situações, profissão, se vai constituir família ou não, porque isso é o que vai dar oportunidade daquela alma de fazer o seu resgate. Aquele que escolheu montar uma família, criar um núcleo familiar e receber aí hóspedes do plano espiritual na condição de filhos, e de almas que têm dívidas entre si, esse aí, ele sabe que ele vai enfrentar uma barra pesada. Tanto que a gente vê que numa família, uma família estruturada, bem estruturada, com pais estruturados, às vezes os filhos são completamente desequilibrados. Não é a forma que os pais estão educando, eles já trazem problemas que vão precisar desses pais para que eles possam também se reajustar. Então, essa escolha de família, de núcleo familiar, ela é feita na dimensão espiritual. E os consortes, aqueles que vão se unir também. Porque esses que vão chegar no núcleo familiar, eles têm algo a se reajustarem com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Então, isso é toda uma engrenagem. Então, essa escolha que a alma faz ao reencarnar, quando dissemos aqui que ela está atrelada ao livre-arbítrio de outras almas, de outros espíritos, né? Vai ser alma quando reencarnar, enquanto estiver na erraticidade é espírito, volta a ser espírito, assim Kardec coloca. Se ela sabe, depois do estado de perturbação que ela passou, depois que ela se desmantou daquela situação que ela começa a recuperar a sua lucidez na dimensão dos espíritos, ela está entrando então na erraticidade ali, lúcida, podendo avaliar a vida que teve, fazendo esse balanço, aí ela começa já a fazer escolhas para a sua próxima experiência na matéria, porque ela vai ver o tanto que ela errou com fulano, com Beltrano, com ciclano, agora ela tem que ter a oportunidade de receber essas almas no plano material para fazer o seu resgate, mas ela escolhe alguém para ser parceiro dela, aquela alma escolhe alguém para ser parceiro dela naquela vida. Será que o outro vai aceitar? O outro espírito vai aceitar? Ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, não vem junto. Né? Ele não é obrigado a aceitar, mas para que ela tenha essa escolha atendida, ele tem que aceitar. Mas como ele tem livre-arbítrio, pode ser que ele não queira. Né? Aquela alma, pode ser, aquele espírito pode não querer. Ainda não se sente preparado para enfrentar uma vida no plano material com alguém com quem tem tantas dívidas, ele pode não querer ainda. O espírito pode recusar. Então aí aquele outro espírito tem que refazer suas escolhas. Até porque vão trazer almas envolvidas com ambas as partes. E isso aí depende um do outro. Por isso que o livre-arbítrio, ele é sempre relativo. Não é só porque eu decidi escolher Beltrano e Beltrano tem que aceitar. Não, ele tem livre-arbítrio também. Ele pode simplesmente não querer.
Mas se ele quiser, aí vamos pensar nos outros resgates, né? Os outros resgates que vão fazer, porque prejudiquei fulano, beltrano, ciclano, então eles podem vir como nossos filhos. Podem, se eles aceitarem, eles precisam aceitar também. Né? Nada é imposto na nossa fase de evolução, onde a gente já compreende as coisas, já sabe que errou, às vezes quer permanecer no erro, mas sabe que está errado. Então a gente já pode fazer essas escolhas. A imposição é só quando não tem condição de fazer. Aí, se nós estamos escolhendo uma alma para se juntar à nossa família aqui como filho, e esse espírito não tem condição de escolher, aí para ele vai ser imposta essa prova. Prova não, essa expiação, que não é nenhuma prova, é um resgate, é expiação. Aí vai ser imposto. Se ele não tiver condição de escolher nada, vai ser imposto para ele. Mas se tiver condição de escolher, ele pode muito bem se recusar. E aí, como somos espíritos imortais, esses resgates vão sendo adiados. Adiar a gente pode. O que nós não podemos é nos isentar dos resgates que temos que fazer com determinadas almas. Se essas almas evoluírem antes de nós, né, e estiverem já num ponto, então com elas também não tem mais que sofrer nada, porque eu não aprendi. Aí outros espíritos vão tomar o lugar para me dar condições de resgatar da mesma maneira que eu resgataria com aquela outra alma que cresceu, que evoluiu, que não tem que sofrer mais comigo. Então vamos imaginar dois marido e mulher se escolheram, encontraram-se aqui nesse mundo, casaram. Aí, para reajustes, a gente não vai entrar nisso, a gente está nisso na terça-feira, falando sobre na lei de reprodução sobre casamento. A maioria dos casamentos na Terra são provacionais, a maioria deles, porque a gente não se une em plano de provação e expiação, na maioria das vezes, por amor, e sim, a gente é atraído um ao outro por uma paixão. E aí são resgates que nós temos que fazer um com o outro. Então pode acontecer de nessa vida, nessas atividades aí dentro do matrimônio, os dois contribuírem, os dois seguirem muito aquilo que eles escolheram e darem certo e fazer essa relação dar certo. Mas pode ser que um não queira fazer dar certo, o outro só que está querendo fazer dar certo. Então aquele que deixou muito a desejar, ele não vai prender o cônjuge dele em outras experiências só porque ele não aprendeu. Aquele que evoluiu vai seguir seu rumo. E ele vai então fazer o resgate com outra alma que possa lhe proporcionar as mesmas condições que ele necessita para evoluir. Então não seria justo uma alma ficar presa a outra se ela não quer aprender e a outra quer. Não, isso não existe. Né? Então, se eu não aturar meu marido, eu vou voltar com ele? Depende, minha amiga. Você está falando aí uma coisa que já até prova que você vai voltar com ele, que ninguém vem para cá para aturar ninguém. A gente vem para aprender a amar, não é para aturar. Se você está querendo aturar, certamente que você vai voltar junto, sim, porque ninguém vem para o mundo para aturar. A gente vem para o mundo para desenvolver amor, para evoluir. Então é uma engrenagem perfeita, é maravilhoso a gente, quando a gente toma contato com isso aí, é um trabalho maravilhoso da espiritualidade nas reencarnações. Então somente as grandes dores, aquelas que vão afetar mesmo a nossa vida na Terra, que vão criar grandes modificações na nossa vida na Terra, isso aí foi realmente decidido na dimensão espiritual. Um exemplo, lembra, há bastante tempo, teve um músico que ficou paraplégico porque ele foi ajudar uma pessoa que estava sendo assaltada. Eu não me lembro qual era a banda, não sei. Tem muitos anos isso. Ele presenciou um assalto, ele foi ajudar a pessoa, ele levou um tiro na coluna, ele ficou paraplégico. Aí, olha como que as coisas acontecem.
Ele não teve intenção nenhuma, ele não foi imprudente nem negligente, ele foi ajudar a pessoa, num ato de caridade, de solidariedade, ele foi ajudar a pessoa. E, no entanto, ele levou um tiro e ficou paraplégico. Isso estava no guia de viagem dele, estava. Ele não criou o assalto, ele não criou a situação, mas aquilo aconteceu e estava no mapa de viagem dele, no roteiro de viagem dele, essa situação, porque ele tinha que resgatar alguma coisa. Então, aquilo ali, ele tomou a decisão de ajudar aquela pessoa, ele não inventou o assalto, mas ele tomou a decisão de ir, quer dizer, a atitude que ele tomou e aconteceu. Algo que ele escolheu que deveria acontecer com ele mesmo. Ah, tá vendo? É por isso que eu não ajudo ninguém que está brigando. Não, não é isso. Se tiver que ser, será. Porque o próprio anjo da guarda vai nos ajudar a tomar decisões que devem ser tomadas. Eles vão nos ajudar. O anjo da guarda é para isso. O espírito protetor é para nos auxiliar aqui nesse mundo. E ele vai nos oferecer as melhores orientações e condições para que a gente possa realizar os nossos resgates, as nossas expiações e provações. Ele vai estar sempre conosco, nos auxiliando. Eu trouxe aqui uma citação de Marco Aurélio. Esse movimento estoico, ele é um movimento filosófico, mais de ação mesmo do que propriamente de informação, né? As coisas que ele propõe, que esses estoicos nos ensinam, estão muito dentro da doutrina espírita. E a gente vai ver algumas citações aqui, a gente vai ver como que se encaixa. Aqui nós temos uma frase de Marco Aurélio. Olha, Marco Aurélio, considerado o último dos 5 bons imperadores romanos, grande defensor da escola estoica, reservava parte do dia para escrever em seu diário como forma de reflexão. Posteriormente, seu diário foi publicado com o título Meditações e é hoje uma das mais populares obras estoicas. E ele dizia sempre isso aqui: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Veja se isso não está dentro da doutrina que a gente aprende. Tudo que nos acontece é porque a gente tem que passar. A dor que vem para mim não é para ninguém, é para mim. Nada me acontece que não seja próprio de mim. Eu tenho que passar por aquilo. Então, vou ter que enfrentar essa ou aquela situação em algum momento. Então, quando ele fala essa frase, que ela está totalmente dentro do que a gente aprende na doutrina espírita. A filosofia estoica, uma das correntes filosóficas mais influentes da antiguidade, fundada por Zenão de Cítio, em 330 a.C., olha, quando Cristo veio, muito antes do Cristo, vários prepostos vieram trazer as verdades que Jesus nos trouxe. Né? Já tinham vindo outras almas iluminadas para essa terra trazer as verdades universais. Tanto que é tanta verdade que uma vai se somando à outra. A gente não vê choque entre elas, né? Confúcio já dizia: fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. Isso Jesus nos ensinou também. Depois veio Jesus. Então, tudo isso, e o estoicismo veio muito antes dele, né? 330 a.C., é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. É um exercício, é uma atividade, né? Esses pensadores acreditavam que tudo o que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. E o que é Deus? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo está dentro das leis que ele criou, que essa inteligência suprema criou. Então a gente vai vendo que são mensagens que estão muito, mas muito dentro do que a gente aprende dentro da doutrina.
O estoicismo ensina que necessitamos crescer. A gente só vem para cá para crescer, para evoluir. É como se viéssemos ao mundo com um cartão cifrado. O que é o cartão cifrado? É o guia de viagem para a Terra, a escolha das provas e das expiações, que atrai magneticamente as experiências que temos que viver para desenvolver pontos que estão mais travados. Quer dizer, nós, com esse cartãozinho cifrado, com essa escolha de provas e expiações, nós trazemos para o mundo as oportunidades que Deus nos dá de fazermos esse resgate, aquilo que está travando o nosso progresso, a nossa evolução, né? Se não tivesse sofrido aquele problema através daquela pessoa, lembra que comentamos que se a pessoa evolui, ela segue o rumo dela e a gente vai lidar com aquelas situações de aprendizado com outra alma encarnada? Aqui está dizendo isso, ó. Se não tivesse sofrido aquele problema através daquela pessoa, sofreria através de outra. É muito dentro do que a gente aprende na doutrina. Se não fosse aquela circunstância, seria outra equivalente. Porque era necessário passar por aquilo. Então, as provas e expiações pelas quais a gente tem que passar, a gente vai passar. É necessário passar. Agora, as condições nas quais nós vamos passar, nós vamos viver essas experiências, vai depender de nós e também de outras almas. Porque se aquela alma evoluiu mais, ela não tem mais que dividir experiência ruim comigo. Ela já cresceu, veio para cá, aprendeu mais que eu, agora eu preciso resgatar. Então outra vai tomar o lugar dela para me fazer resgatar esse passado de delito, né? Seu poder pessoal e necessidade de aperfeiçoamento humano chamou essas experiências para a sua vida, porque você necessitava superá-las. Então, olha como que a ideia desse movimento filosófico é o que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Essas coisas, eu aqui coloquei que eu retirei isso aí de uma fala da professora Lúcia Helena Galvão, né? Ela adora esse movimento, então quando ela fala sobre estoicismo é sempre uma maravilha. Essas coisas nada mais são do que agentes passivos das experiências que te correspondem. As experiências que nós vivemos correspondem àquilo que nós necessitamos. O que é meu não vai para ninguém, é para mim mesmo que vai vir, né? Essas pessoas entram na sua vida porque você as chamou. Ora, aquelas pessoas que entram na nossa vida, nós as chamamos antes da gente encarnar. Na escolha que fizemos de provações e expiações, chamamos essas almas e elas vão aparecer na nossa vida, elas vão ser guiadas até nós, ou nós até elas, com certeza. Está aqui, ó. Viemos ao mundo para agregar valor, para sair daqui melhor do que entramos. Então, por que a gente encarna? Para evoluir, para se aperfeiçoar, para sair daqui melhor do que chegou. Olha como que está dentro da doutrina, né? Para impactar o mundo, deixar um rastro de valores que podem iluminar os que estão à sua volta, cumprir o seu papel de seres humanos. O maior progresso que nós podemos fazer na nossa encarnação é crescermos como seres humanos. E a gente está esquecendo que a gente é humano às vezes, né? Aliás, o que mais está acontecendo é que a gente esquece que a gente é ser humano. Tomando cada prova como uma possibilidade de crescimento e tendo mais consciência das nossas necessidades, sofreremos menos. Então, olha só, tomando cada prova como uma possibilidade de crescimento, e é para isso que a gente tem provação e expiação no mundo, para nos fazer crescer, e tendo mais consciência dessa necessidade, quer dizer, eu não culpo ninguém. Ninguém é culpado pela minha dor, pelo meu sofrimento. Eu preciso disso. Eu estou passando por isso porque eu tenho que aprender esta lição.
Se eu aprendo, mesmo se eu aprendo essa lição de outra forma, mesmo que no meu guia de viagem esteja lá uma dor e um sofrimento para eu aprender aquela lição, eu não vou ter mais nem essa dor, nem esse sofrimento, que eu já aprendi essa lição. Então eu não vou passar mais por aquilo. Embora eu esteja com aquilo ali, eu não vou passar por isso, porque eu já aprendi. E o objetivo da dor e sofrimento é o aprendizado da lição. Se eu aprendi, não preciso mais passar por essa dor. Eu já aprendi o que ela tem para me ensinar. Então, nós sofreremos muito menos se a gente compreender as nossas provações como elemento de necessidade evolutiva. Ou então a gente vai ficar aí se achando o injustiçado do mundo, morrendo de autopiedade, o que vai nos fazer sofrer muito mais e ainda adquirir doenças que não era nem para a gente ter. Aqui nós temos uma fala de Epicteto, que foi um grande estoico, ele era escravo, inclusive. O que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Lembra lá no início? É importante saber o que é obra de Deus e o que é obra dos homens. Porque o que é de Deus a gente não pode controlar, mas o que é dos homens a gente pode. O que é nosso a gente pode. Então concentre-se no que você controla e aceite o restante. Porque não adianta dar murro em ponta de faca. Se não está no teu controle, você não vai controlar. Pode espernear, pode gritar, pode fazer o que for, não vai controlar. Então, para que a gente vai insistir em algo que a gente não vai ter sucesso, não vai ter retorno? Não há sentido em relutar contra algo que está fora do seu poder de escolha. Se eu não posso escolher, para que eu vou insistir naquilo ali? Eu não tenho essa escolha. Vou tirar meu time. Não dá, não adianta ficar, vou perder energia, né? Aceitar o destino, amá-lo e fazer o melhor. Destino aqui, aceitar os desígnios, aquilo que não depende de mim. Está escrito destino aqui, mas não com a palavra de destino a ser cumprido, né? E sim aqueles desígnios que não dependem mais de mim, que dependeu quando eu fiz a escolha. Depois que eu fiz, é igual plantar a semente. Eu vou plantar uma semente de laranja, eu tenho que aceitar o destino daquela semente, daquela atitude que eu tomei. Eu plantei laranja, não vou colher limão. Então, aí sim, eu selei o destino daquela semeadura. Qual é? Plantei laranja, vou colher laranja. É nesse sentido que está aqui dizendo que a gente tem que aceitar o destino, né? Amá-lo e fazer melhor a partir do que aconteceu é uma atitude essencial para viver uma vida boa, plena e feliz. Quando algo acontecer, pergunte a si mesmo se você pode ou não fazer algo a respeito. Se a resposta for não, então apenas aceite o acontecimento. Se a resposta for sim, foque nas ações que deve tomar a partir do acontecido. Que aí, se tem possibilidade de você controlar alguma coisa e fazer novas escolhas, que seja feito. Né? Aí é legal a ação. Sentir dor ou estar doente não pode ser justificativa para fraquejar seu caráter. Preserve a sua tranquilidade. Opte por não ser afetado pela dor e você não será. Não se esqueça de que a dor afeta o corpo, não a mente. Isso a gente tem que ter muito forte em nós. Nossos momentos de dor e sofrimento são para o corpo. Para a gente fazer o resgate, eles são somatizados, eles estão saindo da alma, desorganizando os fluidos do perispírito e se somatizando no corpo físico para ir embora. Não podem mais afetar o meu pensamento, porque eu preciso de calma, tranquilidade, serenidade para passar pelas minhas dores e pelos sofrimentos. Tanto que às vezes a gente passa por problemas e aí o outro fala, como é que você ainda pode estar rindo, passando por isso? Ora,
Isso está afetando meu corpo e não a minha alma. E essa é a ideia, né, da doutrina a nos ensinar. O espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte? Isso é outra coisa que a gente tem que entender. Não, está escrito aqui, não. Pois muitos creem na eternidade das penas e, como já foi dito, isso é um castigo. Não é Deus que castiga, é a crença da pessoa que ele nunca mais vai parar de sofrer. Ele está no estado de perturbação, por isso que o espírito só pode fazer escolha de provas para a próxima encarnação, ou pelo menos agendar algumas coisas, quando ele já alcançou uma lucidez ali, depois da perturbação da morte. Senão não adianta. Ainda que ele saia daquele estado de perturbação, se ele não entendeu que ele cometeu erros, não adianta. Ele não vai ter chance de reencarnar, ele não vai poder separar nada, porque ele vai errar de novo. Então ele não pode, não adianta, ele não vai poder fazer escolha. Por isso que não é logo assim que morre que faz escolha, até porque logo assim que ele chegou na dimensão espiritual, ele não sabe nem quando é que ele vai reencarnar, né? O que orienta o espírito na escolha das provas? Quem que nos ajuda na erraticidade a fazer essa escolha para a gente reencarnar e sair daqui vitorioso? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Aquela situação daquele irmão que resolveu reencarnar e morar num lugar que ele só vai encontrar vício, né? Ele tem que resistir. Então isso aí, o espírito que olha a felicidade dos justos na erraticidade, ele quer ser feliz, ele quer melhorar, ele quer mais paz para ele. Mas ele só terá paz quando ele conseguir resgatar seus erros e se tornar um espírito melhor. Aí ele vai ter paz. Então ele escolhe provas que podem levá-lo a isso, a fazer esse resgate. Mas só que ele está sempre sendo auxiliado pelo seu espírito protetor para não escolher aquilo que ele ainda não tem capacidade de enfrentar. Não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? É o que as pessoas às vezes falam: ah, mas eu não escolhi isso. Não, eu não podia ter sido tão burra para escolher isso. Mas a nossa visão é diferente. Está aqui, ó. Para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Ele ali não está sob o apelo das coisas mundanas, da sensualidade, da materialidade, não. Ele está ali vendo a felicidade dos justos e ele também quer. Então ele escolhe aquilo que quando a gente está aqui acha que foi bom escolher. Claro que não. A visão do espírito é outra. Aqui a gente tem essa visão da caverna. Lembra da caverna de Platão? Que a gente só vê sombra? Pois é, aqui no mundo a gente tem uma visão limitada, mas na erraticidade o espírito tem uma visão plena de acordo com o seu nível de evolução. Então ele sabe o que ele precisa de escolher. Comentário de Kardec. O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. E por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Ele vê tanta felicidade dos justos na erraticidade,
daquelas almas que já estão mais à frente, que ele não se importa de vir para o mundo e ter aqui momentos de muita dificuldade, porque ele sabe que é passageiro. 100 anos na Terra é um piscar de olhos na espiritualidade. Relação feita pelos espíritos. Se na vida terrena, Kardec ainda falando, se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugitivo, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Né? Nós somos imortais. Então, aquele trabalhador que tem uma grande dívida e ele é oferecido um trabalho a mais, mas ele vai ter muitas dificuldades com isso, ele não vai ter tempo nem de dormir, nem de comer, pode até ficar doente com aquela situação, mas ele enfrenta, ele vai feliz da vida, porque ele sabe que ele vai passar muita dificuldade, sofrimento ali, mas ele vai pagar a dívida dele. E é assim que a alma pensa quando ela faz escolhas para esse mundo aqui de dores e sofrimentos, porque sabe que é passageiro e que assim ela vai fazer o seu resgate. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Pena que a gente está chegando lá, mas tem umas coisas importantes para ver. Olha só, eles dizem, seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção, mas o estado de espírito frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Durante o sono, ele se liberta da matéria. Ele adentra a dimensão espiritual na mesma situação que ele vai estar quando ele desencarnar. E a sua visão se amplia e ele vê a necessidade dessa dor, desse sofrimento que ele está passando. E muitas vezes, inconscientemente, nós já estamos preparando alguma coisa para a nossa reencarnação futura. Porque quando nós estamos nesse mundo aqui, agindo, tomando atitudes, se nós estamos explorando, prejudicando, outras pessoas, evidentemente que eu estou criando já nessa vida expiações para a minha vida futura. Então não é bem uma escolha, Porque eu não estou nem pensando nisso. Mas se eu estou errando muito agora, certamente que a minha vida futura vai ter aqueles resgates, aquelas expiações para eu resgatar a exploração que hoje eu estou cometendo aqui na minha encarnação. Então não está fazendo escolha de provas, mas já está com atividades que vão dar a ele a necessidade de fazer escolhas para resgatar os erros que está cometendo aqui agora. Por isso que é melhor a gente ficar mais atento, Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Então, olha o que eles dizem. Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, quem acha que vai desencarnar e vai ficar volitando com florzinha na cabeça, brincando com os cordeirinhos no paraíso, não vai. Vai trabalhar, vai ajudar os necessitados, porque é assim que a gente aprende, que a gente evolui, Então, nós poderemos chegar a um ponto que não vamos precisar mais de expiações, mas de provações. Enquanto não nos tornarmos espíritos puros, vamos ter provações. Vamos sempre ter que provar que a gente já está melhor, que a gente já está crescendo e merece até mudar aí, subir um degrauzinho.
A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Aí eles respondem: parece-me que podeis responder por vós mesmos a essa questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Então, foi o que eu acabei de falar aqui. Aquele que hoje está numa tarefa e ele não é digno nessa tarefa, aquela função que ele exerce, aquela profissão que ele exerce, de qualidade, que ele se qualificou para tal, e ele não a exerce de maneira digna, ele vai voltar em próxima encarnação com essa vocação dessa mesma tarefa, agora para que ele possa exercê-la com amor, com dignidade, dentro do processo de caridade e solidariedade. Então ele já nasce com aquela ideia: quero ser isso, quero ser aquilo, porque ele já passou por essa experiência e não conseguiu fazer direito. Aí ele volta aqui para fazer, e quem sabe às vezes com muitas dificuldades, coisa que na outra pode ser que ele nem tenha tido. Então as vocações mostram que a gente já teve contato com aquela atividade. Por que uma criança de 3 anos, 4 anos, quer ser médico, engenheiro? Por quê? Ela não sabe nem como que essa profissão é. Ela não tem nem ninguém na família assim, é porque ela já tem isso no arquivo mental dela. Ela precisa crescer, ela precisa estudar, ela precisa adquirir essa experiência novamente para dar certo, já que ela não deu certo da outra vez. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Ora, isso aqui foi um dos fatores pelos quais muitos não aceitaram a reencarnação na época que ela foi abolida, né? Porque a igreja acreditava, a igreja era reencarnacionista. Né? O cristianismo era reencarnacionista, mas depois, né, isso é conversa para outro dia para a gente falar. Então, esse fato, né, que eles vão responder seria um empecilho para a pessoa querer reencarnar. Olha só. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para com seus escravos poderá retornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder de Deus. É uma expiação. Se abusou do poder de Deus, pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. Então, nós podemos ter essas inversões, porque tudo depende da nossa necessidade evolutiva para que a gente se aperfeiçoe. Então, aquele que hoje está num patamar de poder e riqueza, pode voltar num estado de miserabilidade total. Aí, acha que eles iam querer manter essa situação? Né? Imagina, né, aquela cúpula toda, né, da igreja nascendo numa condição de miserabilidade. Claro que isso para eles não seria viável, né? Então é melhor não acreditar nisso não, né? E assim, por outros motivos também, a reencarnação foi extinta aí na igreja. Aqui nós colocamos algumas frases desse movimento histórico para a gente ver como está dentro da doutrina. Olha só. Para vivermos uma boa vida, devemos focar no que controlamos e aceitar todo o restante que acontecer. Não podemos mudar o que já ocorreu, mas podemos escolher o que fazer com as circunstâncias em que nos encontramos. Quer dizer, se nós fizemos uma escolha e erramos no passado, estamos agora diante dessa situação, a gente não pode mais mudar isso.
Não tem mais como mudar. Mas o que a gente pode fazer? Fazer que a gente dê certo diante dessas circunstâncias. É o que está escrito aqui, ó. Não podemos mudar o que já ocorreu. O erro já ocorreu, eu vou ter que resgatar. Mas podemos escolher o que fazer com as circunstâncias. Podemos escolher o que fazer com as consequências do meu erro. Tá? Então é o que está dentro da doutrina, em que nos encontramos agora. Epicteto, que foi o grande estoico. Aqui outra dele, ó. Faça o melhor com o que estiver em seu poder e apenas aceite o que vier a acontecer. Algumas coisas estão ao nosso alcance e outras coisas não estão. Então é aquilo, vamos fazer a nossa parte, o melhor que a gente puder. É isso que é a nossa tarefa na Terra, fazer aquilo que aqui viemos fazer, da melhor maneira possível. Porque o que não está ao nosso alcance a gente entrega para Deus, porque Ele sabe o que faz. Em nosso poder estão o quê? Nossas escolhas voluntárias, nossas ações e julgamentos. Isso é que está no nosso poder. Nosso poder estão as nossas escolhas voluntárias, não é uma escolha imposta, é voluntária, nossas ações e nosso julgamento. Ame seu destino. Quer dizer, esse destino aqui, mais uma vez, é interpretado como a nossa vida, né? Porque não há outro melhor. Não queira que tudo aconteça como deseja. Deseje que tudo aconteça como deve acontecer e terá serenidade. Né? Então a gente vai vendo que é um movimento maravilhoso que vale a pena também ser estudado por nós junto com a doutrina, porque a gente vai vendo as coisas se encaixando, se entrelaçando de uma forma perfeita, porque são os mesmos conceitos. Para amar seu destino, primeiro você precisa aceitar que você não controla, apenas influencia o que acontece com você. Você controla apenas como age. Quer dizer, aquilo que você trouxe, você não controla mais. Está lá para você, né? Aí você vai controlar como você age diante daquele destino. Você controla apenas como age. Pensa e julga o que acontece com você. Por isso, tudo que vier a ocorrer é indiferente. Então, tudo que vier a ocorrer é indiferente. A coisa está apresentada para nós, é como tá. Inês é morta em terra. O leite derramou. Não chora em cima da panela que vai secar, vai ser pior para limpar. Tira e limpa. E acaba com aquilo ali. É isso que a gente tem que fazer. Limpar o nosso passado com as nossas ações e provações e expiações. Vá além da simples aceitação e ame profundamente tudo o que acontecer com você. Não apenas aceite como se Deus fosse aquele que me manda castigo e Deus quis assim. Não. Vamos entender que aquilo é necessário para cada um de nós. E para encerrar, outra de Epicteto. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Quando que uma culpa se extingue? Quando a gente resgata e corrige. E aí a gente deixa de se sentir culpado. Se eu tenho um arrependimento, um remorso, eu vou lá, corrijo aquilo, eu paro de me sentir culpado. Eu resgatei, eu consertei. Então assim, quando a gente conserta na encarnação que a gente está, através das provações e expiações que a gente trouxe, os nossos erros que nos foram permitidos trazer para essa atual encarnação, eu então extingo a minha culpa, porque eu resgatei, eu paguei a minha dívida. Essa culpa eu não carrego mais. Então a gente vai vendo como que essa filosofia se encaixa com os conceitos da doutrina espírita. E é maravilhoso que tem coisas belíssimas que elas somadas ficam mais maravilhosas ainda. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando.